Olá, sejam muito bem-vindos ao Concurseja. Eu sou a sua apresentadora e hoje a gente vai fazer uma análise bem detalhada, mergulhar mesmo nos bastidores do Poder Judiciário aqui no Brasil. Olá a todos. Vamos focar em duas carreiras que, nossa, sempre aparecem em editais e geram muita dúvida, né? Técnico judiciário e analista judiciário. Exatamente. São duas funções assim essenciais para que a justiça funcione no dia a dia. A gente pode pensar nelas como engrenagens mesmo, né? Desde aquele primeiro atendimento ao cidadão até o suporte direto ali na mesa do juiz. É isso aí. E a nossa missão aqui hoje é desvendar o que esses profissionais fazem de verdade, sabe? Quais são as tarefas, o que precisa para entrar, como é a rotina. Vamos usar como base as informações que a gente compilou sobre essas carreiras. Perfeito? Vamos desmistificar um pouco essas funções e entender a importância delas para o sistema como um todo. Vamos falar do técnico judiciário. Quem é essa figura nos corredores dos tribunais? Pelo que a gente levantou, é aquela pessoa da linha de frente, né? O suporte mais administrativo, técnico. Isso mesmo. Geralmente a exigência para entrar é ter o ensino médio completo. E claro, como quase tudo no serviço público brasileiro, a entrada é por concurso. Está lá na Constituição, né? Artigo 37, inciso 2º, bem claro. Certo. E as tarefas do dia a dia? O que um técnico faz na prática? Olha, é bastante coisa, viu? É um trabalho bem dinâmico. Vai desde o atendimento direto ao público, sabe, tirar dúvidas, receber documentos, até o protocolo, que hoje em dia é muito digital, né? Então tem que saber lidar com sistemas, digitalizar peças. Ah, tipo alimentar os sistemas processuais, como o PJ, o processo judicial eletrônico, que hoje em dia está em quase todo lugar, né? Exatamente. Manter o PJ atualizado, cadastrar partes, movimentos processuais. Isso é crucial. Além disso, o técnico também pode elaborar minutas de documentos mais simples, tipo ofícios, mandados, sabe? Minutas. Mas sempre sob supervisão, imagino. Sim, claro. A responsabilidade final por esses atos processuais mais formais é do chefe de cartório, do escrivão ou até do juiz, dependendo do ato. O técnico prepara, mas alguém confere e assina. Ele também dá apoio em audiências, organiza a sala, chama as partes, controla as gravações. E o controle de prazos? Isso deve ser uma loucura, né? É fundamental. Controlar os prazos processuais é uma das tarefas mais importantes para garantir que o processo ande no tempo certo. O técnico ajuda muito nisso, monitorando, certificando o decurso de prazo. Enfim, a ideia é garantir que essa rotina administrativa e processual flua sem problemas, sem gargalos. Interessante notar também que, dependendo do tribunal e da necessidade, o técnico pode ir para áreas bem diferentes, né? Não é só o trabalho de cartório, digamos assim. Não mesmo. A gente vê técnicos atuando na área de tecnologia da informação, dando suporte de TI, outros na área de segurança dos prédios, no almoxarifado, na gestão de materiais, ou até mesmo como assistente direto no gabinete de um juiz, auxiliando em tarefas administrativas mais próximas à decisão. E a carreira em si, ela é regida por qual estatuto? Para os federais é a Lei 8.112, né? Isso, para a Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Eleitoral, Militar da União. A Lei 8.112 de 1990 é o regime jurídico único dos servidores públicos e civis da União. Ela define os direitos, os deveres, as formas de provimento, a questão da estabilidade, licenças, tudo está lá. Então é uma carreira bem estruturada, com regras claras de progressão, direitos. Com certeza. E um ponto que eu acho que vale muito a pena reforçar sobre o técnico é essa função de ponte mesmo. Ele é quem conecta o cidadão comum, o advogado, com toda a estrutura do tribunal. É verdade. Sem esse trabalho de base, o acesso à justiça e a própria tramitação dos processos ficariam muito mais difíceis, né? Ainda mais agora, com tudo se tornando digital. Exatamente. O técnico garante que a informação chegue onde precisa chegar, que os sistemas funcionem, que o atendimento inicial seja feito. É um trabalho indispensável para a máquina judiciária funcionar minimamente bem. Entendido. Acho que deu para ter uma boa ideia do papel do técnico. Agora vamos subir um degrau. Vamos falar do analista judiciário. Aqui a coisa muda um pouco, né? O requisito básico já é o nível superior. Muda sim. O analista já entra com uma formação específica. E o trabalho tende a ser mais analítico, como o nome diz, mais especializado. E quais são as grandes áreas de atuação que a gente encontra para os analistas? Olha, a gente pode dividir didaticamente em 3 grandes áreas principais. Primeiro, a área judiciária.
Essa geralmente exige formação em direito. Ah, essa é a que trabalha mais diretamente com o processo judicial em si. Exato. O analista da área judiciária vai fazer um trabalho mais aprofundado nos autos. Ele analisa o processo, verifica se está tudo em ordem, pesquisa a legislação, doutrina e principalmente jurisprudência, que são as decisões anteriores dos tribunais sobre casos parecidos. E ele também elabora minutas, mas aí seriam minutas mais complexas, né? Sim, bem mais complexas. Minutas de despachos, que são aquelas ordens do juiz para dar andamento ao processo, minutas de decisões interlocutórias que resolvem questões pontuais no meio do processo, e até minutas de sentenças, que são as decisões finais. Mas espera aí, o analista escreve a sentença. Achei que isso fosse função exclusiva do juiz. Calma, ele elabora a minuta. É uma proposta de decisão com base na análise que ele fez do caso, na pesquisa de lei e jurisprudência. Mas quem decide mesmo, quem tem o poder de julgar e quem assina a decisão final é o magistrado, o juiz. O analista assessora, ele prepara o terreno, digamos assim. Entendi. É um trabalho de assessoramento jurídico direto ao juiz, então. Isso deve exigir muito conhecimento técnico. Muito. É um trabalho intelectualmente denso. O juiz confia muito nesse suporte para conseguir dar conta do volume enorme de processos que existem hoje. Aliás, tem até um julgado importante do Supremo Tribunal Federal, um recurso extraordinário, o Ré 636553, que reconhece explicitamente a importância desse assessoramento feito pelos servidores para a própria eficiência do judiciário. Nossa, interessante. O próprio STF validando esse papel do analista como fundamental para a eficiência. Faz todo sentido, né? Imagina um juiz ter que fazer tudo isso sozinho em centenas, milhares de processos. Seria humanamente impossível. Por isso, o analista da área judiciária é tão crucial. Ele é o braço direito do juiz na análise técnica dos processos. Ok, essa foi a área judiciária. E as outras áreas que você mencionou? Bom, temos a área administrativa. Aqui entram os analistas com formação em outras áreas, como administração, ciências contábeis, economia, às vezes até arquivologia ou biblioteconomia, dependendo do órgão. E o que eles fazem? Cuidam da gestão do tribunal, da parte financeira e orçamentária, das licitações e contratos para comprar bens ou contratar serviços, realizam auditorias internas, enfim, tudo que faz a máquina administrativa do tribunal funcionar. Então, enquanto a área judiciária foca no processo, na atividade fim, a administrativa cuida dos meios, da estrutura para que a atividade fim aconteça. Perfeito. É uma divisão clássica. E, por fim, tem a terceira grande área, que a gente pode chamar de áreas especializadas ou apoio especializado. Ah, aí entram os profissionais de áreas bem específicas, né? Isso. Aqui você vai ter analistas com formação em tecnologia da informação, que são vitais hoje em dia para manter toda a infraestrutura tecnológica, os sistemas como o PJ funcionando, a segurança da informação. Faz sentido. E quem mais? Psicólogos, por exemplo, que atuam nas varas de família, da infância e juventude, fazendo laudos, acompanhamentos. Assistentes sociais, também muito importantes nessas áreas, fazendo estudos sociais. Engenheiros e arquitetos para cuidar das obras, das instalações físicas dos fóruns. Contadores para fazer cálculos judiciais complexos. Enfim, diversas especialidades que o judiciário precisa para dar conta de todas as suas demandas. Nossa, é bem amplo mesmo. E para organizar todas essas carreiras, essas diferentes áreas de analista e também os técnicos, existe uma lei específica na esfera federal, né? Sim, a Lei 11.416 de 2006. Ela dispõe sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União. Ela detalha os cargos, as áreas, os requisitos de escolaridade, a estrutura remuneratória. É a lei que organiza tudo isso no âmbito federal. Nos estados, cada um tem sua legislação própria, mas geralmente seguem uma lógica parecida. Entendi. E falando em remuneração e carreira, como isso funciona na prática? A gente viu alguns números nos materiais, falando de valores previstos para 2025 na esfera federal. Algo como 7.500 de básico inicial para técnico e uns 12 mil para analista. Esses são os valores de vencimento básico, que estão circulando como projeção, sim. Mas é importante lembrar que isso é só o começo da história. Em cima desse vencimento básico incide a gratificação de atividade judiciária, a GAGE,
que é um percentual bem significativo. Ah, a Gage, sempre ouço falar dela. Sim, ela dobra praticamente o valor inicial. E além disso, tem outros auxílios, como auxílio alimentação, auxílio saúde e também adicionais de qualificação. Por exemplo, se o servidor tem pós-graduação, mestrado, doutorado ou faz cursos de capacitação oferecidos pelo próprio tribunal. Isso tudo vai somando. Então o salário final pode ser bem maior que esse básico inicial. Exatamente, com certeza. E a carreira não é estática, né? Existe a progressão funcional, tanto por tempo de serviço quanto por mérito, por avaliações de desempenho. E também a promoção entre as classes e padrões da carreira. Ao longo dos anos, o salário vai aumentando. E existe a possibilidade de assumir cargos de chefia, funções comissionadas? Sim, bastante. Tanto técnicos quanto analistas podem ser designados para funções de confiança ou nomeados para cargos em comissão, que são cargos de direção, chefia e assessoramento. Isso também implica um aumento na remuneração e, claro, mais responsabilidades. E como é o dia a dia, a rotina de trabalho? É muito puxado? Qual a carga horária? A jornada padrão é de 40 horas semanais, geralmente 8 horas por dia. Mas dependendo do tribunal e da função, pode haver flexibilidade, banco de horas ou até regimes de plantão para algumas áreas. E o ritmo? É tranquilo ou é correria? Olha, pelo que a gente percebe, o ritmo é geralmente intenso. Existe uma pressão grande por produtividade nos tribunais. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, estabelece metas nacionais que os tribunais precisam cumprir. Metas de número de processos julgados, de baixar processos antigos. Ah, o CNJ monitora isso de perto, né? Muito de perto. Tem resoluções específicas sobre gestão, sobre produtividade. A Resolução 219, por exemplo, fala sobre a distribuição adequada de servidores entre o primeiro e o segundo grau de jurisdição, para tentar equilibrar a carga de trabalho. Então, sim, o cotidiano envolve lidar com metas, com prazos apertados. E a necessidade de se atualizar. Deve ser constante, né? Principalmente com a tecnologia mudando tanto. Fundamental. A legislação muda, a jurisprudência muda e a tecnologia avança a passos largos. O processo eletrônico, por exemplo, exigiu uma adaptação enorme de todo mundo. Então, quem está na carreira precisa estar sempre estudando, fazendo cursos, se atualizando para não ficar para trás e para conseguir usar as ferramentas da melhor forma possível. É, não dá para parar no tempo. E além da produtividade e da atualização, como é a interação no trabalho? É um trabalho muito isolado ou tem muita colaboração? Tem muita interação. O servidor do judiciário lida o tempo todo com colegas de trabalho, com chefias, com magistrados, com advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, peritos e, claro, com o público em geral, no caso dos técnicos que fazem atendimento. É um ambiente que exige boa comunicação e habilidade de relacionamento interpessoal. Entendi. E para fechar essa parte da carreira, vamos falar um pouco dos direitos e deveres. Quais são os principais? Bom, um direito muito importante e que atrai muita gente para o serviço público é a estabilidade. Após 3 anos de efetivo exercício, o chamado estágio probatório, o servidor aprovado adquire estabilidade no cargo. Isso está previsto lá no artigo 41 da Constituição Federal. A famosa estabilidade. E o que ela significa na prática? Significa que o servidor só pode perder o cargo em situações bem específicas, como uma sentença judicial transitada em julgado, um processo administrativo disciplinar onde se garanta ampla defesa, ou por avaliação periódica de desempenho suficiente, também assegurada a defesa. Dá uma segurança muito grande para o servidor poder trabalhar com isenção. Certo. E outros direitos? Licenças, férias. Sim, tem direito a férias anuais, licenças diversas, para tratamento de saúde, por motivo de doença em pessoa da família, licença maternidade e paternidade, para capacitação, aposentadoria com regras específicas. Tudo isso previsto no Estatuto, na Lei 8.112 para a esfera federal. Mas não são só direitos, né? Existem deveres também. Com certeza, e são muitos. O servidor público tem o dever de agir com legalidade, ou seja, só fazer o que a lei permite, com impessoalidade, sem favorecer nem prejudicar ninguém, com moralidade, com publicidade dos atos, a regra é a transparência, e principalmente com eficiência. A eficiência é um princípio constitucional da administração pública. E o dever de sigilo, em processos que correm em segredo de justiça, por exemplo. Importantíssimo.
Guardar sigilo sobre assuntos da repartição, especialmente sobre processos sigilosos, é um dever fundamental. Quebrar esse sigilo pode gerar responsabilização grave. Além disso, tem deveres como ser assíduo, pontual, tratar as pessoas com urbanidade, cumprir as ordens superiores, exceto as manifestamente ilegais. Existe um código de ética específico para os servidores do judiciário? Sim, o CNJ editou a Resolução número 147 de 2012, que institui o Código de Ética dos Servidores do Poder Judiciário. Ele traz princípios e deveres éticos que vão além da mera legalidade, buscando um padrão de conduta mais elevado. E se o servidor não cumprir esses deveres ou cometer alguma irregularidade? Aí ele está sujeito à responsabilização. Pode ser responsabilizado na esfera administrativa, através de um processo administrativo disciplinar PAD, que pode levar à advertência, suspensão ou até demissão. Pode ser responsabilizado na esfera civil, se causar dano a alguém e tiver que indenizar. E também na esfera penal, se a conduta configurar um crime, como corrupção, prevaricação, etc. Entendi. Então é uma carreira com muitos direitos, mas também com muitas responsabilidades e deveres. Exatamente. É um equilíbrio necessário para garantir que o serviço público funcione de forma adequada e proba. Bom, acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa sobre o técnico e o analista judiciário. O que eu acho mais fascinante depois dessa nossa conversa é perceber o quão vitais essas funções são. Às vezes a gente pensa no judiciário e foca muito no juiz, no desembargador. Pois é, e esquece que tem todo um exército de servidores por trás fazendo a máquina andar. Sem o trabalho dedicado desses técnicos e analistas, o acesso à justiça seria muito mais difícil e a aplicação das leis, a concretização dos direitos ficaria comprometida. Eles são a base que sustenta o funcionamento do judiciário e, por consequência, do próprio Estado democrático de direito, né? Exatamente. A eficiência do judiciário, que é algo tão cobrado pela sociedade e pelo próprio CNJ, como a gente falou das metas e da Resolução 219 sobre a alocação de pessoal, depende diretamente da qualidade, da dedicação e das condições de trabalho desses servidores. Eles não são apenas peças burocráticas, eles viabilizam direitos. Então, se a gente fosse resumir a diferença principal entre os dois, para ficar bem claro para o nosso ouvinte... Bom, de forma bem sintética, o técnico judiciário é o suporte operacional e administrativo essencial, garantindo o fluxo do dia a dia, o atendimento, a organização básica, geralmente com um requisito de nível médio. Certo. A linha de frente, a base da pirâmide. Isso. E o analista judiciário entra com a expertise de nível superior, seja ela jurídica, na área judiciária, assessorando diretamente o juiz, administrativa, na gestão do tribunal, ou técnica especializada, TI, psicologia, etc. É um trabalho que exige uma análise mais aprofundada. Ambos cruciais, mas com focos e complexidades diferentes. Perfeitamente. São peças complementares e indispensáveis para que o direito, que está lá na lei e no papel, realmente chegue na vida das pessoas e resolva os conflitos. Muito bom. Acho que conseguimos dar um panorama bem completo. E para a gente finalizar, fica aqui uma reflexão, talvez uma provocação para o nosso ouvinte pensar. Manda lá. Com toda essa revolução tecnológica que a gente está vivendo, inteligência artificial entrando em várias áreas, automação de tarefas, como você acha que essas carreiras de técnico e analista judiciário vão se transformar nos próximos anos? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É um debate constante. Pois é. Que novas competências, que novas habilidades esses profissionais vão precisar desenvolver para continuar sendo essenciais, para garantir que a justiça não só funcione, mas funcione de forma cada vez mais rápida, eficiente, sem perder a qualidade humana, análise crítica. É um desafio enorme. Certamente a capacidade de lidar com tecnologia, analisar dados, talvez até entender de programação ou de como usar ferramentas de IA de forma ética e eficaz vai ser cada vez mais importante. Mas, ao mesmo tempo, acho que as habilidades humanas, como o pensamento crítico, interpretação, empatia, capacidade de resolver problemas complexos, essas vão continuar sendo insubstituíveis, especialmente na área jurídica. Verdade. A tecnologia pode automatizar o repetitivo, mas a análise fina, a decisão ponderada, isso ainda parece depender muito do fator humano, né? Exato. O desafio vai ser integrar o melhor dos dois mundos,
a eficiência da máquina com a inteligência e a sensibilidade humana. É algo para a gente acompanhar de perto e para quem está pensando nessas carreiras, já começar a se preparar. Fica aí a reflexão, então. Pessoal, espero que essa nossa conversa aprofundada sobre técnico e analista judiciário tenha sido útil para vocês. Foi um prazer discutir esse tema tão relevante. Agradeço demais a sua participação e os seus esclarecimentos. E para você que nos ouviu até aqui, não se esqueça de conferir os outros conteúdos do Concurseja. Temos muitos materiais, aulas e dicas para te ajudar na sua jornada de estudos. Continue acompanhando a gente. É isso aí, pessoal. Estudem, se preparem, que o serviço público oferece carreiras muito interessantes e importantes, como essas que discutimos hoje. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.